Nós dois vamos bater com ela aqui depois. Madeira, a sua é de quem? A varinha das varinhas? Dá licença de eu mostrar, ó, para quem quiser enfrentar depois, o menino aqui tem a varinha das varinhas. A minha é de salgueiro, mas não tem pelo de nada dentro. A ideia é usarmos o enredo, a história, a fantasia de Harry Potter, toda a história de todos os livros, de todos os filmes, e fazermos aqui algumas citações de alguns elementos que tem na história que dizem respeito a fatos mitológicos e até situações do mundo espiritual ou oculto. Por que oculto? Até há algum tempo, vamos tomar esse tempo como final do século passado, existia um ramo do conhecimento que era chamado de ocultismo. O que se estudava em ocultismo? Se estudava as manipulações e transformações das energias, seguindo padrões que eram padrões não aceitos na igreja ou na ciência. Então a igreja católica não aceita, o budismo pode ser que aceite de uma forma diferente, estudam isso no hinduísmo ou num lugar ou outro, e aquilo era difícil e nem tinha em todo lugar. É que no século XXI não existe mais essa ideia de não estuda ciências ocultas. Era chique, até elegante dizer que é estudante de ciências ocultas. Porque não tem mais nada oculto, vocês sabem. A internet está aí, tudo quanto é tipo de conhecimento está lá. Como assim? Me lembro na minha terra infância, há muito tempo, lá no século passado, era legal, os professores lá à noite falavam que tinha um livro chamado o livro de São Cipriano, capa preta. Será que tem? A gente comprava por correspondência, vinha pelo correio, era caro. Achava que lá tinha a chave dos portais do universo, mas não tinha nada. Tinha uma historinha igual um monte que tem por aí. Qualquer filme desses de terror aí, o negócio do mal aí, como chama? Alguém cita um filme de terror aí? Annabelle. Não, Annabelle não. Ele é que é fraco. De terror. Invocação do mal, esse é de capeta mesmo, uma coisa assim. Quer dizer, ele tinha ideia que fosse alguma coisa do tipo. Quer dizer, não tem, nesses livros não tem nada disso nesse nível. E hoje o conhecimento chamado esotérico, ele está aí para todo mundo, tem um monte de vídeo de gente explicando nos canais de YouTube, e você compra qualquer livro na internet, e tem curso por correspondência para aprender qualquer coisa que há 20, 30 anos atrás, quando eu era lá adolescente e queria aprender, era difícil, caro ou longe, tinha que ir para São Paulo. Me lembro de um curso que pagamos R$180 um dia só e tivemos que ir para São Paulo fazer. Hoje tem na internet, você põe no canal que explica tudo de graça. Que bom para a geração de vocês. Mas a ideia é que a gente faça aqui a explicação do lado oculto ou de onde a autora se baseou dentro do conhecimento mitológico, esotérico, para criar aquele personagem, aqueles personagens ou aquela história, aqueles conflitos. E é claro que para dar início nós precisamos fazer um juramento que é clássico para quem é conhecedor de Harry Potter. Portanto, juro solenemente fazer tudo de bom. Tem que ficar em pé? Não. De fato, alguém sabe explicar de onde vem esse juramento? Vamos interagir, expliquem aí. Fala aí, Luiz. Existe um mapa para abrir o mapa para saber as pessoas. Mas eu mudei o juramento, né? É que eu sou do bem, viu? Eu sou do bem. Na história ele jura solenemente para não fazer nada de bom. Todo mundo, quem não sabe essa musiquinha introdutória, quando vocês ouvirem já fiquem espertos porque vamos falar de... E aí nós estamos falando de uma série de livros que marcou uma geração, acho que a geração da maioria, pelo menos, desculpa aí, mas eu fui para trás. Por quê? De 97 até 2007, foram 10 anos de publicação dos livros, porém os filmes foram até 2011 ou 12. Qual que é a paixão dessa saga? É uma história que diz respeito a um menino
E esse menino foi abandonado, foi criado pelos tios, mas ele descobre lá com 11 anos, na pré-adolescência, que ele é um bruxo. É o termo usado no filme. E ele vai para uma escola aprender a como trabalhar os poderes dele e aprender as técnicas de se manipular a magia. A autora teve a ideia lá por volta dos anos 90, ela era desempregada, vivia sobre as custas do governo inglês, ela é inglesa, a história é inglesa, Hogwarts é no Reino Unido. Não se sabe exatamente onde é, porque é um local mágico. Como todo local mágico, poucas pessoas poucas pessoas sabem exatamente a localização, mas acreditam que fica na Escócia. Todo mundo aí que gosta de filmes e séries, quando se fala em local mágico na Inglaterra, todo mundo já pensa na Escócia. Acho que todo mundo aqui que tem um sonho de ir para a Inglaterra quer ir lá em Belfast, quer ir lá ver onde são as gravações de Game of Thrones, e onde gravaram um monte de séries, é lá que fica o Castelo de Hogwarts. Ela teve a ideia de escrever o livro, levou 5 anos para escrever, e depois de 5 anos escrito, mais 2 anos para poder o livro ser publicado. Por quê? Ela é uma autora desconhecida, ela tem formação, ela é formada em literatura clássica inglesa, ela estudou também literatura francesa, e desde a infância ela já escrevia pequenas histórias. Então não vamos pensar que hoje a escritora mais bem sucedida do mundo podia ter sido eu com golpe de sorte. Não. Pode, não estou dizendo que não pode ser um de vocês. Porém ela se enquadra naquela máxima que hoje dizem que é o suficiente, ou que é a quantidade ideal para se ter sucesso em algo, que é você ter 10 mil horas de treino naquilo. Ela já tinha 10 mil horas de escrever pequenos contos. E ela era apaixonada por literatura desde sempre. Então, várias personagens ela tirou, tudo se copia, vocês sabem disso. Na literatura também, nada se cria, tudo se copia. Ela fez uma relação diferente de elementos que ela já tinha conhecimento. Os livros da infância dela, ela leu livros lá que contavam a história de 4 animais mágicos, que são os 4 casas que estão aqui nas paredes. Ela leu histórias sobre poderes ou contos de fadas que vieram para o mundo real. É inglesa a autora que primeiro fez isso. Ela só copiou, alargou a ideia. O pessoal, todos vocês devem conhecer a série Once Upon a Time. E tem vários outros filmes aí que surgiram depois que ela lançou essa ideia de trazer o mundo mágico para o mundo real. E é claro que ela escreveu um livro, fez sucesso, é daí que ela continuou a série. Porém, ela teve ideia de escrever o primeiro. Ela já pensava que seriam 7, e seria uma sequência de 7 anos na escola de magia, e onde ocorreria toda essa trama. Vamos entender um pouco mais sobre de onde ela tirou essas ideias, acompanhando a história toda, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí? Houve um impacto em termos de cultura, a história desses livros, porque aumentou consideravelmente o número de pessoas que passaram a ler, a se apaixonar ou gostar de histórias em livros. Essa pesquisa aqui desses dados é na Inglaterra, onde há o maior sucesso e a maior quantidade de leitores de Harry Potter, principalmente na faixa etária alfabetizada. Desde 5, 6 anos, as crianças lá já leem esses livros aí. E na época de publicação dos livros, fizeram pesquisas lá e concluíram que o número de acidentes domésticos diminuiu porque as crianças estavam concentradas lendo os livros de Harry Potter. Além de ter aumentado o desempenho, a nota dessas crianças apaixonadas pelo livro em função da capacidade de concentração dessas crianças, que aumentou bastante. E foi com Harry Potter que criou-se os eventos de lançamento. Tipo o que existe hoje, acho que nos lançamentos de iPhone ou do quê? Do livro de Game of Thrones, né? Que o povo dorme na fila para ser o primeiro. Aí o pessoal filma, eu fui o primeiro a comprar, esse tipo de coisa. No lançamento dos livros seguintes da série Harry Potter, já criou-se essa ideia aí. E aí algum ator famoso, autor, era aquele auê, um evento. Os últimos livros, aí a internet já estava mais difundida, havia um esquema onde brasileiros
compravam ou tinham acesso ao livro em inglês, tipo, saiu ontem. Cada um, vamos fazer aqui um grupinho aqui, nós 5 aqui. Cada um pegava 1/5 do livro, lia, traduzia, jogava na internet. Aí ficava alguns tarados lá, baixando com a cara na tela, lendo o livro na tela antes de ser publicado aqui. Ah, eu já sei, eu já li. Eu diria que os últimos 2 eu fiz isso. Estraguei o zóio na tela, lendo lá, nessas traduções que tiveram aí. Tá na história lá, como os dos livros, a série, né, a saga entre os livros mais vendidos do mundo em todos os tempos. Tem alguns, né? Na lista, na faixa de mais de 500 milhões de exemplares, tem a Bíblia, tem a saga Harry Potter e tem alguns outros. Shakespeare, a Alice no País das Maravilhas, e tem os livros do Paulo Coelho chegam perto, é o brasileiro mas não dá para passar. Essa conta aí eu fiz faz uns 2 anos, 67 idiomas, já deu mais, já tá com quase 100 idiomas. E assim ela é considerada a autora. Quem ganhou mais dinheiro escrevendo livro? J.K. É o codinome que ela é chamada, conhecida no mundo dos Potterheads, né? Dos fãs de Harry Potter. Ela já entrou naquela lista da Forbes, das mulheres 100 mais ricas do mundo, e ela já foi a mais rica do Reino Unido, até mais rica do que a rainha da Inglaterra. E aí, Harry Potter segue a saga do herói. Quem esteve presente aqui, eu citei na palestra anterior da Alice, a saga do herói. É um caminho básico com alguns passos comuns em toda a história que tem um herói. Essa história foi estudada por um cientista social americano nos anos 40 e 50, chamado Joseph Campbell. Só que ele estudou a saga dos heróis dos contos mitológicos e espiritualistas de várias religiões e seitas desde a antiguidade. E ele concluiu, ele fez lá um estudo dos passos e caminhos dos diversos heróis, e ele concluiu que a maioria deles segue alguns passos comuns. São 12 passos. E isso aí ficou para a história da literatura, do mundo pop, de contadores de história, como a saga do herói. Também é conhecido como monomito. Os interessados é só pôr lá, monomito ou saga do herói, saga do herói. No YouTube vai ter várias pessoas explicando quais são esses passos básicos. Tem 3 fases com 12 passos. Quais são as 3 fases? Todos vocês vão reconhecer. O herói vive uma vida, ou começa a história com um aspecto da vida comum dele, e algo ocorre, uma tragédia ou um acontecimento inesperado, que o obriga ou chama a viver uma certa aventura, uma situação, e ele é obrigado a viver isso para poder resolver a questão que surgiu em função desse acontecimento. Exemplo, o Bruce Wayne estava voltando do teatro com o pai e a mãe, foram assaltados, mataram o pai e a mãe dele. Ele ficou embirrado e resolveu virar um super-herói e proteger os indefesos. Ele virou o Batman. Então houve um chamado. Depois há o pedaço em que ele vive os acontecimentos para ele se transformar no Batman. Então são vários desafios onde ele se transforma para virar a pessoa que ele tem que virar. No caso, ele tem que virar o Batman. E ele enfrenta um vilão no final. A partir de então, ele é uma pessoa transformada e essa pessoa serve de modelo para outras pessoas ao redor seguirem. Por isso é chamado de herói. A história de Harry Potter segue a saga do herói. E para encher, vamos dizer que vamos colocar os elementos dessas fases na história do Harry Potter, a autora usou de alguns elementos que são conhecidos, chamados de arquétipos. É uma explicação que vem do psicanalista Jung, depois foi usado por vários outros, onde o que são esses arquétipos? São ideias modelos das coisas. No mundo das histórias é básico usar os arquétipos, e quando pensamos em histórias do ponto de vista esotérico e espiritualista, também existem as histórias dos arquétipos. O que são? São repetições da mesma experiência. São histórias, situações ou personagens que, quando são citados, todo mundo tem aquela ideia. O exemplo mais comum, a morte. Por quê? Vamos ver como que é a morte. A morte
tem uma capa, um capuz e usa uma foice. Tipo isso. Né? A maioria. Apesar que esse aí tá elegante, né? Essa morte aí tá toda cheia das elegantes. E veio que ele tem uma asa branca. Ah, então a morte é um anjo? Segundo a cultura cristã judaica, chama-se Azrael ainda o anjo da morte. Por que eu fiz questão de colocar esse arquétipo, a morte, na história do Harry Potter? A história, segundo a própria autora, é um conflito onde tentam vencer a morte. Quem tentam? Quem quer fazer isso? No caso, o vilão da história, Voldemort, ele quer vencer a morte. Por isso ele cria uma série de situações que culmina em toda a saga de Harry Potter. Mas o objetivo dele, ao contrário de alguns vilões das histórias, ou ele quer ser eterno ou quer conquistar o mundo. Às vezes as duas coisas. O Voldemort queria conquistar o mundo bruxo e ele acha que só conseguiria isso se ele vencesse a morte. E o herói, o Harry Potter, ele apresenta algumas características que fez com que ele fosse reconhecido e aceito no nosso mundo teen, no nosso mundo das pessoas da idade da geração 90 para cá. Ah, mas eu não sou da geração 90, eu sou antigão. Porém, é uma história que foram usados elementos que desde há muito nos servem como fatores que indiretamente fazem com que nós nos apaixonemos ou gostemos de uma história, até porque repetem histórias que nós já conhecemos. O Harry Potter é uma criança abandonada. Ele é órfão. Bruce Wayne era órfão. Quem mais? Pensem aí, os últimos heróis das histórias de heróis que vocês conhecem, a maioria órfãos. Peter Parker, mora com a tia May. Clark Kent, o pai e a mãe morreram em Krypton, colocaram ele num cometa, numa nave que veio parar aqui. Tem mais? Se pensarmos aí, tem mais. Goku, ele vem pra cá sozinho, né? E ele tem poderes ocultos, assim como o Clark Kent, assim como o Peter Parker. Mas em casa ele sofre. Peter Parker, a mãe dele é quebrada, ele tem que entregar pizza para comprar mistura. Né? E todos enfrentam grandes desafios. É só pegar a receitinha e ir criando uma história. A mesma história, ela se repete e a autora usou elementos de outros heróis. E no caso, dos maiores heróis. Então eu pego elementos daqueles heróis que podem ser reconhecidos por grande parte da população ou das pessoas em vários lugares do mundo. Jesus Cristo, o nosso mundo ocidental cristão. Buda, Moisés, Maomé, a saga do herói serve para eles. Rama, no caso da mitologia hindu, o Frodo, todo mundo conhece Frodo. Frodo, Senhor Frodo. O Frodo é o portador do anel, do Senhor dos Anéis. Luke Skywalker, Luna Costa, Luke Skywalker. O rei Arthur, sumiu. Todo mundo, né, viu? O escolhido. Ah, mas Luke Skywalker também era escolhido. Moisés era escolhido. Maomé também era escolhido. Um dos adjetivos que dão a Harry Potter é o menino que sobrevive. E aí a gente percebe, ou é só prestar atenção que a gente vai ver que o Simba, o pai dele morre, não é? Vamos chamar o pai dele, né? Hã? O Mufasa era o vilão, né? O Mufasa era o pai dele? Então, órfão, tinha dois grandes amigos, Timão e Pumba, e tinha um vilão que era Scar. Então Harry Potter tem Hermione e Rony e enfrentam o Voldemort, assim como o Bruce Wayne no Batman. Tem Robin, ou poderia ser a Batgirl, ou a Mulher Gato, mas o Robin e o Alfred enfrentam o grande vilão, o Linga. Luke Skywalker, R2D2, C3PO, ou poderia colocar a Princesa Leia e o Han Solo, e ele tem que enfrentar Lord Darth Vader. E assim vamos indo, como o Frodo, Mowgli e todos eles. Tem
dois amigos, uma trindade. Esse é outro aspecto que é sempre utilizado nas histórias, onde existe a trindade. E existe um reino diferente, ó. Terra dos Sonhos, Gotham, o Império. Sempre existe a delimitação de um local mágico ou diferente. A Terra-média não aparece ali, mas aqui embaixo existem alguns objetos, ó, que são referências de que os heróis utilizam para conseguir vencer o vilão. O Harry Potter tem a varinha, tem lá a espada, o sabre de luz, assim. Não? Não, perdi. Valeu. No mundo da literatura, vamos pensar sobre o ponto de vista literário, o que é a saga ou todas as histórias. Eu traria aqui, mas eu descobri que eu fui emprestando os meus, só achei esse. Eu não tenho ideia de quantos são, mas são 7 livros. E os últimos são numerosos, assim, de páginas, são bastantes. E aí? É uma historinha que mostra conflitos adolescentes. Então tem que ser escrito, ou tem que ter uma história onde as pessoas se identifiquem. Isso aí faz com que eu goste da história. Porque tem a ver com o meu mundo. Eu reconheço com o meu contexto social e cultural. O tempo todo há conflitos adolescentes. Logo, essas crianças e adolescentes vão gostar. Ah, por que as crianças? Porque elas querem ser adolescentes. Os adolescentes já estão lá e querem ser os adultos que tem na história. E todo o tempo é mostrado o processo de amadurecimento de todos eles. Porque ele vai para uma escola onde existem pares da mesma faixa etária e condições sociais e de vivência igual a ele. E então existe lá a amizade, existe o racismo contra os sangue ruins, existe o racismo contra os trouxas, contra os seres de evolução ou hierarquia inferior, segundo o filme, os duendes, os elfos domésticos. Existem a escravidão, os elfos são escravos. E ao mesmo tempo há algumas conquistas, desde conquistas amorosas, o melhor da sala, o torneio tribruxo, a casa que vence o campeonato a cada final de ano. E lá também tem tristezas, tem esportes, panelinhas, os grupos, semigrupos. E, é claro, tem o romance, os namoros. Ao mesmo tempo que é uma história que é baseada no objetivo do vilão, que é vencer a morte, ao mesmo tempo a autora usa o básico padrão do arquétipo cristão. Quais são os valores dos cristãos? Ou o maior valor da cristandade? O amor universal pregado por Jesus Cristo. Essa é a arma que vence o mal, desde o primeiro episódio. E aí, o Harry Potter, ele é um herói legalzinho, eu gosto dele. Por quê? Porque ele é um estudante que tem preguiça de estudar. A maioria, ou muitos de vocês vão se identificar. Ah não, eu sou CDF, tá bom, você se identifica com a Hermione Granger. Eu sou um mais ou menos, né? Então eu sou o Rony Weasley. Então ela tem ali personagens que cada um de nós vai se identificar com a trindade que existe no Harry Potter. E ele é um garoto que, um aluno que ele burla as regras. O aluno é o mais popular, ele é o mais legalzão, que dá aula, que esconde o livro do professor, tem a panelinha dele, uma amiga CDF, um amigo leal, e vive os conflitos da adolescência. Normal. Legal, né? Isso aí é a interpretação de alguns psicanalistas e o povo da filosofia fez a respeito da saga, da história toda. Por que fez sucesso? Ou por que há essa identificação por parte das crianças e adolescentes? Conta a história de jovens, Rony, Hermione, Harry Potter, todos os alunos. Eles vivem numa escola, mas eles querem a todo tempo eles saber de tudo. Eles ficam xeretando que deveria ser respeitado e ficar somente ali no nível dos professores. Lá no primeiro ano, ele já vai xeretar quem escondeu a pedra, na onde, porque não sei quem fez tal coisa, e deixa que eu resolvo. Que é a base padrão da geração 90-2000. Eu resolvo. Por quê? Porque os pais e os mais velhos já não têm mais a mesma autoridade que tinha a minha mãe ou os avós de vocês.
Tanto que eles não são tidos mais como as pessoas a quem eu consulto para resolver uma coisa. Acredito que tem muitos de vocês, os mais jovens aqui, que eu tenho um problema aqui, que seja qualquer um, sei lá, eu preciso, o fio do chuveiro arrebentou. Pai, arrebentou o fio do chuveiro. Vai ter muitos de vocês que puxam no Google, YouTube, tem lá um monte de gente ensinando como é que muda o fio do chuveiro. Ou seja, não se remete ou não se busca mais pai e mãe para saber de tudo, porque eu tenho várias outras fontes onde o pai é largado de lado. E colocando a história de Harry Potter no nosso mundo social, eles são bruxos, e lá no mundo Harry Potter existem aqueles que estudam magia, que são os bruxos, e quem não sabe de bruxaria são o quê? Os trouxas, que são os seres humanos do mundo comum, vamos pensar assim. Então, se jogarmos para o mundo da tecnologia, dos gadgets, das redes sociais, as crianças e adolescentes dominam isso, dominam o mundo do conhecimento que está disponível e acessível a todo mundo, menos aos pais ou a maioria dos pais que não dão conta de ter acesso a tudo isso porque não dominam essas tecnologias. Ou que os transformam nos trouxas do mundo real. Mas eu quero fazer um negócio de instalar. O pai chama o filho. Bruna, como é que faz? Se ela não souber, puxa lá em todas as ferramentas disponíveis no mundo da internet. E pode ser que o pai, tio, mãe não tenha condição de mexer. Então é uma forma de também entender o sucesso e o paralelo, a analogia do mundo dos trouxas e dos bruxos nesse acesso da geração Z, da geração Y. E também esses adolescentes aí de Hogwarts, eles têm um gosto pela desobediência às regras. Mas eles desobedecem às regras, ou não é que eles são incentivados. Eles têm uma certa tolerância, porque essa educação já vem de cá. Como assim? Há 30 anos atrás, o pai ia com a família para, sei lá, um restaurante, senta. A criança sentava e trazia comida e ele tinha que comer. Hoje a mãe, onde você quer sentar, bem? Não é? O que você quer comer? Né, Bruno? Isso aí só para dar um exemplo. E na história do Harry Potter, lá no primeiro ano ele tem o quê? 11 anos. Aí no final do ano ele ganha de presente uma capa da invisibilidade. Quem dá a capa a ele? Alguém lembra aí? Para quem que manda a capa para ele? Cadê os Potterheads lá de plantão? Quem vem dar a capa para ele? Ele recebe num pacote. Acho que é o Dumbledore, o diretor da escola, manda para ele porque ele guardava a capa desde que o pai dele morreu. A capa era do pai dele. Ou seja, o diretor da escola concorda que um aluno tenha condições de ficar invisível e perambular pela escola toda. Isso aí é uma expressão, um reflexo dessa geração anos 90, 2000. E pai e mãe deixa fazer o que quiser. Geração ano 2000, alguém vai se manifestar, tacar a pedra em mim, mandar uma de espelharmos. Muito bem, mas eu disse que eu ia falar de Harry Potter sobre o ponto de vista oculto ou esotérico. Aí a gente precisa entender essa divisão que a autora faz das casas. Ela separa por casa, em 4 grupos. Todos os alunos, todo mundo que vai estudar em Hogwarts é separado em 4 grupos. São esses que estão pregados nessas paredes aqui. Grifinória, Sonserina, Lufa e Corvinal. Quem gosta da história vai saber que, mas isso aí é porque a história, quem criou o castelo e a escola foram 4 bruxos. Alguém sabe o nome dos bruxos? Falem aí, vamos interagir. O nome dos bruxos que criaram Hogwarts. Lu? Eu me apaixonei pela história porque a saga da minha geração é essa da minha camiseta, de Guerra das Estrelas, mas passava no cinema no final dos anos 70, eu não tinha nem idade ou acesso a cinema. Eu fui acompanhar mais tarde. Então uma saga que eu acompanhei ao mesmo tempo foi a saga da geração de vocês, que foi o Harry Potter. Porém essa divisão em 4, de fato a origem literária é que ela leu um livro infantil na infância dela, e uma historinha mágica em que eram 4 animais e eles venciam um desafio, cada um tinha uma característica. Ela usou inclusive os 4 animais para colocar os 4 animais símbolos nas casas. Do ponto de vista de arquétipos
da explicação, que é padrão em vários mitos, em várias histórias de heróis. Essa divisão em 4, ela pode ser feita considerando os 4 elementos. Então, cada uma das escolas representa terra, água, fogo e ar. Esses 4 elementos, na vida humana, na vida de todos nós, de todas as pessoas, ela representa um plano da existência. Ou é um plano material, material que é ouro, ouro é um mineral eterno. É do plano mental do ar, do naipe de espada, que eu luto com ela no ar. Ou do plano emocional de copas, cujo símbolo é um coração, ou uma taça, que é um recipiente onde se coloca um líquido, ou seja, elemento água. Ou fogo do plano espiritual, do aspecto espiritual. Durante a nossa vida, nós passamos por situações onde vamos viver algum conflito ou alguma conquista no plano material, no plano mental, no plano emocional ou espiritual. Então é fácil nos reconhecer em alguma divisão de 4 que tem em qualquer história onde apresente esses 4 elementos. No caso aí, não foi eu que fiz essa classificação, já fizeram, eu catei pronto. Corvinal representa o ar, é a casa dos chamados mais inteligentes. Não seria mais, mas é uma característica deles, a inteligência. Grifinória são os atos corajosos. Sonserina, eles são inteligentes, eles não têm muita regularidade, como eu poderia dizer assim, uma ética moral para conseguir o que quer. Seria um meio que maquiavélico, né? Se para eu conseguir algo, para o bem maior, eu posso seguir qualquer caminho. E lufa-lufa são aqueles corajosos ideais. Falei certo, não, pessoal? Das casas. E as casas estão ligadas aos 4 elementos. Esses 4 elementos, eles são no mundo vulgar, no mundo do senso comum, no mundo popular, reconhecido nos vícios, entre eles o baralho, que tem 4 naipes, todo mundo conhece. Ouro, espadas, copas e paus. No mundo do truco, qual que é o naipe que vale mais? O zap. Qual que é o naipe do zap? Paus, né? Qual que é o segundo que vale mais? Copas. Então não é à toa que essas coisas vão incutindo na mente, mesmo que através dos vícios, os valores que têm que ser seguidos no plano da evolução. Na primeira competição foi essa ordem. Também, né? Também. De fato ele está comendo um pedaço ali, mas vai aparecer tudo aí nesse. Draco Dormes Nunquam Titilamus é o slogan da casa de Hogwarts, está o símbolo ali na parede, onde tem a união das 4 casas. Mas e aí, o que quer dizer isso aí? É latim. A autora se baseou nos nomes de todos os feitiços e de algumas casas, livros, personagens. Ela usou o latim. Por quê? Se eu estou criando uma história nova, vamos criar uma... E ela mesma diz que ela não criou uma mitologia própria. Ela se inspira no Tolkien. Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis. E Tolkien é tido como uma lenda da literatura no século XX, porque ele criou toda uma mitologia. O Tolkien quis... Todo mundo é o Senhor dos Anéis, todo mundo sabe, né? Conhece, assistiu e tal. O Tolkien, ele pensou, ou ele ficou birrado, eu gosto desse termo, porque os gregos têm uma mitologia própria, os celtas, os escandinavos têm mitologia, e os ingleses, nós somos ingleses, nós somos do século XIX, a potência do mundo, tem Shakespeare, a cultura, e não existia uma mitologia própria inglesa. E vamos inventar essa bosta. Ele ficou a vida inteira e escreveu toda a saga do Silmarillion, Hobbit, Senhor dos Anéis. Só que ele criou um mundo realmente, ele criou línguas, tem a élfico, tem outras línguas. A J.K. Rowling, ela disse, não vou inventar isso aí não, até porque era um trampo com a encarnação inteira. Então ela pegou elementos das outras mitologias e para usar uma língua mágica, o Tolkien criou língua.
Ele inventou do nada uma língua e tem uns tarados até hoje que estudam essas línguas aí. Tipo Dothraki, né? Agora a língua da moda é aprender Dothraki. Tanto que o Tolkien inventou a língua élfica. Aí o R.R. Martin, isso no Game of Thrones, nós estamos no século XXI. Vou terceirizar. Contratou um linguista para inventar uma língua para falar na história de Game of Thrones. Aí ela catou o latim, inclusive para dizer que língua que eu vou catar, que quase não usa, mas alguém sabe. Latim. Então ela pegou o latim e inventou o latim lá. Nunca desperte um dragão adormecido. Aí a gente entra na história nos valores do dragão. Dragão, sempre presente num monte de história que todo mundo conhece. Nós vamos chegar lá e entender por que o dragão sempre está presente nas histórias mágicas. E o lema da escola: se você despertar o dragão adormecido, você tem que vencê-lo. Qual que é o básico das histórias dos contos infantis? O príncipe mata o dragão e salva a princesa. Não é esse o basicão? Existe um fundo esotérico, iniciático nessa história aí. O príncipe, o homem, o aspecto masculino, que vence o dragão, mas ele só é feliz se ele se encontrar ou se unir com um aspecto passivo, feminino. Apesar que isso caiu de moda, né? Hoje em dia não existe mais a princesa para ela dormir, né? Já ficou brava, né? Hoje em dia são as calices, as calices, quem mais? Não, ela foi atrás. Katniss Everdeen. Mas a Alice já era isso aí lá no século XIX. Hogwarts, uma escola de magia e bruxaria. Ah, mas não é a mesma coisa? Por que é uma escola de magia e bruxaria? Então vamos ao conceito. Vamos pegar aquela lição básica da escola. Então vamos entender porque chama de um dele e outro. Existem vários conceitos, vários autores e várias formas de enxergar. Segundo um deles, um bem respeitado no século XX, a magia é a capacidade de usar a energia. E a gente entra até nos conceitos da ciência. Energia, a matéria em movimento, em qualquer um dos estados da matéria, sólido, líquido, gasoso, eu transformo essa energia, transformo os estados e a forma dessa energia usando o meu poder da vontade. Isso aí é magia. É um conceito mais. Magia é lançar espelharmos. Para quem é old, magia era Ipitivar. Quem lembra? Ipitivar, ninguém lembra. Cuidado, hein? Solta raiva. Ipitivar era um feitiço da maga patológica. Maga patológica. O objetivo da maga patológica era roubar a moeda número 1 do Tio Patinhas. Mas eu acho que vocês são mais do Umubupa. Como é que é? Umubupa feitidão. Esse conceito então. Magia é transformar qualquer coisa com o uso da energia. Então, necessita autoconhecimento. Por quê? Porque você está manipulando a magia. É física quântica. Né? Física quântica é magia antigamente. Vamos dar um exemplo de um mago que usou magia para transformar algo. No nosso mundo ocidental cristão, também fonte de inspiração da J.K., tem um cara aí famosão que ele foi numa festa de casamento e o vinho acabou. Ele mandou trazer os tambores de água e transformou em vinho. Não é? Quem quer, fala aí. JC, Jesus Cristo. JC. Então o que? Você está falando que Jesus Cristo fez magia, é pecado. É uma forma de conceito de enxergar aquilo que é feito. Não se está aqui colocando juízo de valor, ou dizendo que é errado, ou que é Deus ou não é Deus. Se Deus é tudo, então o mundo da magia das transformações, pequenas ou grandes, está dentro desse tudo. Na escola de magia e bruxaria, vamos entender que magia é transformar os elementos com os da energia.
E bruxaria é algo mais simples. Bruxaria é um ramo ou um aspecto da magia. É transformar com o uso de elementos da natureza. Então, bruxaria seria, tipo, quando você era criança, vocês não. Quando eu era criança, a mãe fazia losna com mastruz, amassava com leite para... Alguém lembra disso aí? Não, mastruz com leite? Tem até uma banda lá no Nordeste que tá com uns forró, mastruz. Para que servia? Eu não lembro. Era verme? Era para verme, né? Era. Mastruz com leite. Hoje, mas lá no século XVII, 18, 19, sua mãe ia para a fogueira e achava de ser chamada de bruxa e feiticeiro que estava fazendo magia. Então, misturar elementos diretos na natureza é a bruxaria. E a magia envolve todos os outros ramos. Tipo o Severo Snape ensina o Harry Legilimency, que é uma arte de fechar a mente para a mente dele não ser invadida ou lida por outras pessoas. É um ramo de magia. Aí existe lá, o que mais tinha lá? Falem das matérias disciplinas que tinha na escola. Poções. Adivinhação. Adivinhação, ela pega na mão, olha na xícara. Tem um monte de mancias, são chamadas de mancias, né? Borra do café, a cinza da fogueira, lê as mãos, tem umas tias aí de vestido, né, toda dos pés sujos que lê as mãos na rua. Ela só trabalha perto dos bancos. Perto de banco, né? São espertos, né? Só é perto de banco que elas ficam. Trabalha perto dos bancos. Pra quem gosta de Game of Thrones, a Meg Arran, alguém lembra qual que foi como ela fez para ler o futuro da Cersei? Como é que chama? Então, eu não sei o nome, mas ela pega a faca, fura o dedo da Cersei e põe na boca. Então, as mancias também tem várias ligadas a coisas. Stardust, a estrela, tem lá as 3 bruxas, que elas matavam um corvo e enxergavam a sorte nas tripas dele. Então, as mancias ou a forma de enxergar também são formas de magia. Dentro do conhecimento esotérico, no caminho da evolução, existe uma simbologia que é universal. Todo e qualquer colégio de estudo de esoterismo, de iniciação de espiritualidade, preza por estudar a simbologia do tarô. Por quê? Porque representam um conjunto de... São desenhos chamados lâminas, onde tem personagens, figuras geométricas, cores, números, que simbolicamente representam um conjunto do conhecimento de alquimia, numerologia, astrologia e de várias vias que mostram o caminho da evolução humana. Mostram desde quando qualquer pessoa começa no seu caminho até atingir o máximo da evolução. Que história é essa de máximo da evolução? O máximo da evolução, vamos pegar o exemplo cristão, Jesus Cristo. Ele inclusive diz que ninguém, como é que ele fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, consciência divina, Deus, senão por mim. Por mim é o caminho que ele fez. Todo o caminho de evolução, até que ele chega num ponto onde ele ascensionou. O que é ascensionar? É fugir da roda das encarnações. Ele não precisa mais estar entre nós. Ele atingiu o máximo de evolução enquanto homem. O tarô tem uma estrutura que é chamada de arcanos maiores e menores. Os 22 maiores são sempre as cartas que aparecem nas novelas, nos filmes. E os menores são o conjunto dos naipes. Ou seja, uma série de acontecimentos que eu vivo de uma forma inconsciente no caminho dos 22 arcanos maiores, passam pelas 4 fases da evolução do homem. No plano material, emocional, mental e espiritual, representados pelos 4 elementos, pelas 4 casas de Hogwarts. Ou existem várias outras simbologias de 4. Esses aqui são um exemplo dos 22 arcanos do tarô, que a maioria dos tarólogos, das pessoas, utilizam dessas 22 cartas. Mas então isso aí é uma forma de adivinhar o futuro. Não. Também é, mas na essência é uma simbologia para se entender o caminho da evolução. Está ali na sequência os mais famosos. Arcano 13, a morte. Sempre usam num filme porque dá um impacto emocional no telespectador. O herói, alguém está consultando o herói, aparece a carta da morte. Então cria no espectador a expectativa, a ideia de que o herói vai morrer.
Esse é o arcano 15, o diabo. Então o diabo vai me pegar. O diabo, nessa simbologia, são os aspectos negativos. É o dragão de todas as histórias. Por que eu estou falando de tarô? O arcano 1, a primeira carta, a primeira lâmina do conjunto do tarô é o mago. Harry Potter é o mago. Hogwarts é uma escola de magia, uma escola para formar magos. Segundo a simbologia esotérica iniciática, que fala sobre a evolução do homem, tudo começa com o mago. Então o mago é o começo. Quem é o mago? O mago é um homem de pé que trabalha ou manipula os 4 elementos, ou as 4 fases, os 4 conjuntos da vida, da evolução de cada um de nós. Esses 4 aspectos das 4 casas: material, mental, emocional e espiritual. Não vou falar de todos os outros, porque aí seria outra palestra. A ideia é só fazer uma referência, que essa ideia de que o herói é alguém que vai se transformar em cada um dos 4 aspectos, ou em um deles, dependendo da história. Esse é a história, ou é o começo da história da evolução humana. Então o básico, vamos imaginar um mental coletivo, onde tem a história da evolução do homem desde sempre. Se dividimos em 22 fases, a primeira é essa. É um homem. O homem é generalizado. Um homem ou mulher que está transformando, colocando algo em ação, em atividade. Depois do final da publicação de todos os livros, a autora confessou, ela tem um site que chama Pottermore, que é a fonte oficial de informações do livro de Harry Potter. Então tem isso também, ela acabou de escrever os livros, mas ela vende até hoje, porque ela inventa uma historinha lá. Todo mundo corre os fãs, os tarados, e vão lá todo evento que foi mostrado. Mas ela publicou há pouco tempo que existem outras escolas de magia pelo mundo. Ela deu o nome de algumas. Então Hogwarts fica no Reino Unido. Nós temos uma já famosa nos Estados Unidos, que é Livermore, que é a escola onde aparece o personagem do filme aí dos Animais Fantásticos, do Senhor da Vida. Livermore. Existe uma escola de magia no Brasil, chama-se Castelo Drugo. Fica na Amazônia, escondido na Amazônia. Bom Batom aparece no filme, acho que no caso de Fogo, onde tem aquelas meninas de azul, que dançam lá e tal. Durmstrang, que é uma escola lá no norte da Europa, e tem um cara que é campeão de quadribol. Como é que ele chama? Lembra o nome dele? Victor Krum. Existe uma escola no Japão, uma Rua do Couro, e uma escola na África. Segundo ela, tem mais. Agora, muito interessante essa relação de existir o nome de 7 escolas. Dentro do conhecimento esotérico, há uma referência, uma explicação, uma ligação de toda e qualquer religião, é que os grandes mestres da humanidade estão juntos hoje num plano astral, em outra dimensão, e juntos eles coordenam ou dirigem, gerenciam o planeta, a evolução do homem. Esse lugar, ou esse povo, esses grandes seres, entre eles, Jesus, Buda, Maomé, Moisés, são todos lá irmãos e juntos trabalham pela evolução da humanidade. Num grupo chamado Grande Fraternidade Branca. A Grande Fraternidade Branca se divide no plano espiritual em 7 grandes escolas e 7 grandes templos. A autora dá o nome de 7 escolas, 7. Ah, será que ela sabe? Ela leu? Não sei. A grande ideia da explicação mitológica ou arquetipal é que se usa uma ideia universal aceita para contar certas histórias. Da mesma forma, essas histórias acabam jogando na mente de todo mundo um flash, um lance, uma luz para o entendimento do conhecimento real, do conhecimento de verdade.
Esse aqui é o desenho do suposto Castelo Bruxo, a escola de magia no Brasil. Ela fica na Amazônia. Ele é o desenho do mapa lá de cima, no canto. Tem um desenho da Disney, não sei se é Eldorado que chama, a Cidade Perdida, ou algo assim. Alguém assistiu? É um desenho, como chama? Você lembra? Eldorado? Onde buscam, tentam encontrar uma cidade perdida na América do Sul. Isso é fato que existe aí no mundo literário, é fato real de que há alguns anos da ciência, pessoas exploradores desde o século XVII buscam ou procuram uma cidade mítica perdida, uma cidade com templos de ouro, cheia de esmeraldas e pedras, onde a civilização é mais evoluída e essa cidade existe na América do Sul. Ela é escondida mesmo? Escondida. Todas são escondidas, né? Tem a forma, só entra quem tem o passe. Tipo, Harry Potter vai na estação King Cross e ele pega o trem na que plataforma? 9 quartos. A autora diz que isso aí ela tirou do guarda-roupa de Narnia. É um guarda-roupa que leva para outro mundo. Vou criar um lugar que leva para outro mundo. Ela criou a estação 9 quartos. Do ponto de vista esotérico, essas cidades, esses mundos, esses lugares que levam a outra dimensão, eles são lugares que são protegidos por uma, chamado de Maia, ou por uma ilusão. Existe um trabalho de elementais que cria uma aparência de algo que só aqueles que conseguem suplantar os elementais que vão entrar nesse mundo mágico. Isso aí, a Universal tem um monte de filme, um monte de historinha que conta essa mesma coisa. E para se chegar nesses lugares, assim como a cidade do Eldorado, detalhe da cidade do Eldorado, Prudente não, porque Prudente ferra a gente. Um filme lançado em julho, Z, a Cidade Perdida. Alguém viu? Clipe, trailer, etc. É um filme de ator de Hollywood. Tem o Cedrico Diggory. O pessoal vai saber quem é o Cedrico Diggory. Ó, só detalhe para quem fizer perguntas. A Bruna está nesse livro aí. Eu falei para ela que alguns spoilers ela vai levar, mas eu vou contar. O Cedrico Diggory é o carinha que depois virou o vampiro que brilha no escuro. Tá? Que a adolescência machista fala que é o vampiro. O Cedrico Diggory, o ator, está nesse filme Z, A Cidade Perdida. É um filme que conta a história de um cara do governo militar, dos militares do governo inglês, que veio para o Brasil nos anos 20 do século passado, 1925, procurar a cidade perdida, financiado pelo governo. Teve apoio do New York Times, Washington Post, quer dizer, ele tinha que mandar carta, era publicado no jornal. O mundo intelectual da época acompanhou a aventura dele de encontrar a mítica cidade perdida no Brasil, isso na década de 20. E ele se embrenhou pelo Mato Grosso, Serra do Roncador, por ali, e o cara sumiu, desapareceu, escafedeu. Por isso o filme. Ele sumiu e assim, então manda uns caras lá ver se acha a rotina dele, a carcaça, os fósseis, o relógio, nunca acharam nada. E aí ficou aquela história. Será que ele entrou na cidade? Não voltou mais. E isso aumentou o mito. Inclusive de muitos, vocês procurarem, muita gente que foi contar a história. Então existe uma história de verdade, uma ideia que há uma cidade perdida. Daí ela tirou a ideia de que existe um mundo do castelo. Ali em cima está escrito obsessor. Agora a gente parte para uma parte da palestra, vamos falar especificamente de elementos esotéricos, iniciáticos, espirituais que contém no livro, na história de Harry Potter. A magia de Harry Potter. Ali em cima está escrito obsessão. Não é só a vontade louca de sair correndo atrás de alguma coisa. Essa é uma linguagem do mundo kardecista, do mundo espírita. Mas todos nós conhecemos de alguma forma ou com um nome diferente. Um obsessor ou uma possessão. No caso, com o personagem do professor Tyrion no primeiro livro também. O
O que é isso? É quando uma pessoa, alguém, supondo que fosse eu, e uma outra alma toma a minha mente ou o meu corpo. Ah, como que é isso aí? Também é chamado de imposto. Ou, na linguagem da religião cristã protestante, nas igrejas, os pastores chamam de demônio. Ah, eu vou lá e pá, o pastor põe a mão, tira o demônio. Apesar que, né, isso aí é outra história, tem mais coisa envolvida, não é só isso. Ah, mas o que você está falando? Tem Harry Potter. O que é aquilo? Vejam que são dois rostos. Dois rostos. Para quem se lembra, o professor Quirrell tinha um pano na cabeça e o Voldemort já estava tomando a vontade dele. Ele fazia as coisas que o Voldemort mandava, até que o próprio Voldemort tomou o corpo físico dele e ele fazia as ações sob o comando de Voldemort. Isso aí é um conceito básico tipo de obsessão. Vou também chamar de obsessão. Ah, mas é pesado isso aí. Isso é magia e bruxaria. É o nome da escola. Escola de magia e bruxaria. Ela pega elementos que existem. Tudo quanto é filme de terror que vocês assistem tem isso aí, né? Alguém que é amado, ou alguém que não necessariamente toma um corpo, mas aparece lá o espírito da menininha e manda a outra criança fazer as coisas. Estou errado? Não é base padrão? Ela só usou isso aí de novo. E para quem se lembra, ele não consegue dominar o Harry Potter porque ele tem um poder, etc. E tal, né? Vocês se lembram na história uma outra passagem, uma outra cena onde alguém está tomando o corpo de alguém, a mente de alguém? Oi? Pazuzu, o Exorcista. O caderno? Ou o diário de Tom Riddle? No segundo ano, Câmara Secreta, a menina Gina, ela faz várias ações sob o comando do espírito ou da parte da alma do Voldemort que está no caderno. Ah, ele tomou o corpo dela? Não. Tomou a mente, mas ela agia sobre as ordens ou sob a influência daquela parte da alma do Voldemort. Tem mais, vamos pensar mais. Vamos ver esse pedaço. Você perdeu, meu velho. Tão fraco, tão vulnerável. Olhe pra mim. Harry, não são as semelhanças entre vocês, são as diferenças. Harry. Você é o fraco e nunca vai ter amor ou amizade. Eu tenho pena de você. Você é um tolo, Harry Potter. E vai perder tudo.
Ele voltou. Vejam que no filme de uma aventura infantil existe uma cena pesada dessa aí. Se não fosse num contexto de uma aventura de um menino, seria uma cena, sei lá, polêmica. Porque ele está sendo tomado pela mente, pela alma de um outro ser. É isso que acontece ali. Voldemort usa o esquema que é o fato de que uma parte da alma de Voldemort está no próprio Harry Potter em função da quase morte dele lá no início da história, que serve de elo de ligação, é um canal onde ele tenta dominar a mente e até o corpo dos livros. Mas isso aqui é cerveja manteigada. Para quem nunca tomou, era a bebida básica padrão dos meninos lá quando eles estavam de férias. Que lá, onde é aquilo lá? Como chama o lugar que ele foge lá? Que sempre tem lá para tomar as coisas? Caldeirão, as vassouras, não sei. Caldeirão furado. Não lembro. Outra referência aqui no ponto de vista psicológico, inconsciente, indireto, arquetipal, faz com que todos gostem de Harry Potter. A história dele é uma história que repete no mental coletivo a história do Messias. O Messias, o Salvador escolhido. Pô, não sei o que tem nessa cerveja manteigada aqui, mas tá bom. Por quê? Pensem no Messias. Vamos usar o exemplo maior, JC. Ah, mas é uma blasfêmia. Você está falando que Harry Potter é Jesus Cristo? Não. Eu estou dizendo que as principais ideias tiradas da ideia do principal personagem religioso para nós ocidentais fazem parte de uma sequência de acontecimentos de histórias de heróis chamada de a saga do herói, e esses mesmos elementos são usados na criação de personagens, como essa ideia de que eles possuem poderes extrasensoriais, poderes mágicos, e não é um ser humano comum. E ao derrotar o grande mal do mundo, que no caso do mundo dos bruxos é Voldemort, ele vai trazer a paz ou trazer o caminho. Então é uma pessoa, um ser humano especial com poderes. Vejam que ele foi profetizado, assim como há vários. No Antigo Testamento tem vários livros de profetas. Qual que é o serviço do profeta? Fazer marketing do futuro. Todos eles anunciaram a vida de um Messias. Na história tem a profecia. A profecia é que um menino nascido no dia 31 de julho vai derrotar o grande mal. Existe até uma discussão aí no mundo dos Pottermaníacos que o Neville Longbottom também nasceu no dia 30 de julho. Ele poderia ter sido o escolhido. No caso foi o Harry. Alguns até afirmam que o professor Severo Snape odeia o Neville porque ele poderia ter sido o escolhido. Aí Voldemort não teria matado a mãe do Harry, que era a paixão do Severo Snape. Ah, mas então Harry Potter, ele possui poderes. Ele enfrenta o mal maior do mundo. E ele morre e ressuscita. O que você está falando? Vejam que de uma forma sutil, uma história nos faz repetir a maior história que nós ocidentais conhecemos de um herói. Um personagem que morre e ressuscita. Para quem não se lembra, desculpa, Bruno. Ela não leu o último livro aí. Ah, mas existem outros. Na saga das Crônicas de Nárnia, o Leão Aslan, ele morre, né? Ou não? Ele morre em uma, daí ele ressuscita. Na saga do Senhor dos Anéis, quando o Gandalf pede o Balrog de passar, que ele bate o cajado no chão,
shall not pass, né? Você não vai passar. Ele cai no abismo e ele morre. No filme seguinte, Gandalf ressuscita. Então, para ficar legal uma história, é só ter um herói oculto que possui poderes, enfrenta o mal maior e de alguma forma ele morre e ressuscita. Essa morte pode ser física ou não, ou pode ser simbólica. Mas a ideia do Messias está embutida na história de Harry Potter. Assim como o Neo, eu considero o Neo o personagem mitológico do século XXI. O Neo, não sei se vocês se lembram, no primeiro filme, ele morre, mas não morre. Inclusive, quando ele retorna aí, é que ele apresenta todos o máximo dos poderes dele, na Matrix. Aqui um exemplo da polaridade que a autora coloca no toda a história. Fizeram lá uma continha, claro que tem os tarados de plantão. Claro que alguém pode ter jogado em algum comando de algoritmo lá, né? Programas de computador. Fizeram uma conta da presença de palavras que mais existem na história nos livros, para poder, com base na conta, conceituar do que fala a história. Então a história fala de bem e mal, porém a palavra que mais aparece do lado do mal, 59% de palavras do mal, é morte. Enquanto do lado positivo ou do lado bem, os elementos ou palavras mais usadas são sorrir, amigos e família. Esse é um detalhe interessante, que ao mesmo tempo em que são usados, ou a autora usa o elemento máximo do cristianismo do ponto de vista de evolução e de espiritualidade, que é amor, pregado por Jesus Cristo, mas é o amor universal, não é o amor egoísta, não é o amor homem e mulher. Fato que o principal personagem, ele sempre expõe ao vilão, que o vilão não tem amigos, não tem amizade, e ele é protegido por uma magia antiga ligada a amor. E ele vence o vilão Voldemort com o amor que ele tem das amizades dos amigos. É uma forma de diretamente lançar a ideia, o conceito do amarmos uns aos outros que Jesus tanto falava. E não é esse amor, homem e mulher, mulher e homem, ou os outros gêneros sexuais que surgiram. Aqui a presença quantitativa e estatística dos feitiços. Os feitiços é a magia em ação. No caso do Harry Potter, com o uso da varinha. Ou não, né? Vocês percebem que durante a história há vários feitiços que não estão usando varinha. O feitiço que mais aparece, o espectro patrono. Que feitiço é esse aí? Fala aí, Diego. Quem que é o espectro patrono? Não sei. Harry Potter não... Não? Mandaram um Obliviate, não sei se você está acertando. Ali no desenho é uma... Tem aquilo ali? Uma força? É o chamado patrono. O patrono é um animal de energia que expulsa os dementadores. Os dementadores são seres que sugam a vida das pessoas. Vamos falar mais deles. O espectro patrono é um feitiço difícil, porque ao mesmo tempo em que eu lanço a varinha e emito as palavras, uso a palavra, eu falo, eu tenho que ter em mim o sentimento e a lembrança do momento mais feliz que eu tive na vida. Vejam que nesse momento, o feitiço mais citado, que mais existe na história da autora, ela está propondo que para enfrentar as coisas ruins e negativas da vida, nós temos que nos ligar ao aspecto positivo que nós temos. O que é isso? Uma chave de libertação, de evolução. Eu tenho que vibrar positivo. Como é que é o negócio do otimismo lá, né? Mudar a sua vibração. Para de ficar com nhenhenhen. Maísa, né? Você lembrou da Maísa agora, né? Para de ficar com clamúrias e lamentações, ligado às coisas tristes e negativas, e tenha alegria na vida. Essa é a ideia lançada pelo espectro patrono. E ele vence esse ser aí, o dementador.
No filme eles aparecem como se fossem uns grandes fantasmas de capuz e roupa preta, e eles chegam perto e sugam a vida, a energia das pessoas. A autora criou esse personagem porque durante um tempo da vida ela teve depressão profunda, tratamento remédio, etc. Ela era professora de francês, trabalhou na Legião Estrangeira, mas ela casou com um carinha lá, um estudante mais novo e tal, e foi embora para Portugal, morou lá um tempo, não deu certo, o cara meteu o pé nela, e ela ficou mãe solteira, desempregada, e passou por algumas situações, e ela teve depressão. Quando ela pensou em criar um personagem do tipo que demonstrasse ou sugasse a vida, assim como a vida dela foi sugada no período que ela teve depressão. E é o chamado mal do século, uma doença que muita gente tem, muitas pessoas são afligidas por isso. Então ela criou esse personagem que é, o, digamos assim, tirando a polaridade antagonista, protagonista de Harry Potter e Voldemort, o grande vilão são os Dementadores. Como eu li o livro dele, com o feitiço do patrono, tendo uma boa lembrança. Pessoas que não conseguem ter uma boa lembrança, não conseguem conjurar o patrono. Tem teste no site oficial para descobrir qual é o animal do patrono. Alguém já sabe? Qual que é o seu, Bruno? Uma égua branca. São sempre animais, ou prateado, ou branco e tal. O meu é um falcão. Só entrar no site lá que tem um testezinho que eu acabei de falar. Acho eu que é no caso de fogo, existem algumas provas, é um torneio, tipo interclasses, onde o melhor aluno vai disputar contra o melhor aluno. No caso da outra escola, uma das tarefas, eles têm que mergulhar lá no lago e salvar lá uns personagens. E lá eles encontram os Serianos. Primeiro de uma série de personagens que ela coloca na história, que esses personagens representam os elementais. Os seres que foram dados nomes, personalidades a eles, que representam o espírito da natureza que controla os estados da matéria, sólido, líquido, gasoso, que estão presentes no reino mineral, vegetal e animal. Elementais da água, que são as sereias, ondinas, ou no folclore brasileiro, Yara, mãe d'água. Tem outros nomes, eu não vou lembrar o nome de todos. Mas todas essas referências de personagem, ou de um ser que sai da água, que toma forma, é um elemental. Ah, mas e o Poseidon, o pai do Percy Jackson? Ele não é um elemental, existe uma hierarquia. Ele é o rei deles. Por isso que ele é partido antes na água. Existem elfos na história, elfos também é um nome de elementais. Só que no Senhor dos Anéis eles são bonitão, né? Mas no Harry Potter eu não gosto dele, desculpem, mas ele encheu muito o saco quando ele apareceu lá e ficava tomando as coisas e enchendo o saco do Harry Potter. São elementais da Terra. Existe uma hierarquia de elementais, gnomos, trolls, goblins, duendes, elfos, fadas. São todos nomes de espíritos da natureza que controlam, gerenciam o mundo material. Dentro do conhecimento esotérico não existe nada que seja absolutamente material sem ter algo espiritual. Então uma casa tem espírito, tem uma energia que é um reflexo dos elementais da matéria do reino mineral. Isso aí sim. Tudo. Ali só o nome de alguns outros elfos de outras histórias. O Legolas, todo mundo lembra. E a Arwen. Doentes. Então vejam que também tem doentes lá, que no caso eles tomam conta do banco. Doente é o elemental clássico do reino mineral. Eles são sempre representados como anões, por isso que aí tem anão. E eles do reino mineral, ouro, dinheiro, por isso que eles tomam conta do banco. E ou no Senhor dos Anéis, eles são mineiros que fabricam armas e vivem nos subterrâneos, em minas, procurando minério. Esse aí é o bicho-papão. Também há o bicho-papão lá na história, na aula de defesa contra a arte das trevas. É o professor Lupin que ensina os alunos a se defenderem do bicho-papão. O bicho-papão toma uma forma, quem se lembra que forma que toma o bicho-papão de cada um?
Oi? Toma a forma daquilo que a pessoa tem medo. Aí também está oculto um ensinamento de que você tem que enfrentar aquilo que você tem medo. O medo, segundo o mestre Yoda, leva a raiva leva ao ódio, e o ódio leva ao lado negro da força. Não ter medo, não tenha medo. Isso aí também é uma lição para aquelas pessoas que têm pesadelo, tem que enfrentar o seu medo. Entendeu? Como chama um feitiço para enfrentar o bicho-papão? É pensar em alguma coisa engraçada e transformar aquela coisa engraçada naquilo que você pensou. Ou seja, no momento em que você está sentindo medo, pense em algo que dê alegria. Você muda a sua faixa vibratória, aquele ser ou aquela entidade, aquela energia que está sugando você, explorando seu medo, vai deixar de fazer isso. É ridículo o nome do feitiço. E aí um prêmio, uma caneca de cerveja manteigada, para quem disser o nome das 7 Horcruxes. Está na lousa lá. Vai, Luiz. Lá em cima é o diário de Tom Riddle, tá na câmara secreta. Né? O anel de Marvolo era o avô do Tom. O anel que o Dumbledore destrói fica não seco e ele vai secando e morre. Mas aí, são 7, são chamadas de Horcruxes. São os objetos que ele usa para colocar a alma dele, ou repartir, ou separar a alma. Por que ele quer isso? Porque se ele morrer, o pedaço que está lá, ele traz de volta e ele não morre. Então ele podem tentar matá-lo várias vezes que ele estaria vivo. É uma das tentativas de vencer a morte. Um dos feitiços imperdoáveis. Acho eu que ele usa a varinha assim, volta. Tem um nome diferente, assim. Ele faz de cima para baixo. Uma forma positiva. Avada Kedavra. Ela tirou do latim mais de um nome famoso no mundo mágico, esotérico, que é Abracadabra. Quando eu era criança, que a gente não tinha internet, então eu ficava lá lendo livros de história infantis. O Abracadabra era a palavra usada por quem? Alguém lembra aí dos antigos? Ali Babá abria a caverna onde guardavam o tesouro dos 40 ladrões. E ele usava essa palavra, Abracadabra, e abria a porta. Quer dizer, Abracadabra é uma palavra de origem mágica já dos antigos. O Alibaba é uma das histórias das 1001 Noites. Sherazade, todo aquele negócio lá. Talvez vocês saibam. Ali embaixo, no esquemograma que alguns magos usam para explicar o uso da palavra no sentido da condição de transformação que ela pode usar. É uma palavra mágica de verdade. Ali está escrito, ó, em 200 anos antes de Cristo, tinha lá medicina alternativa, não é novidade. Homeopatia, medicina quântica, reiki. Em 200 anos de Cristo, tem um historiador lá que conta da história romana, que tinha um médico que, um tipo de enfermidade lá que dava febre, ele ficava repetindo Abracadabra, escrevia num papel, e o papel era jogado no rio, 7 dias. Aí a pessoa era curada porque ele estava tirando a febre e colocando no papel. Ideias do tipo que vocês já devem ter ouvido. Mas é uma forma de demonstrar que já se tentava ou pensava de uma forma ou outra de usar essa palavra ou como um elemento de magia. Ela transformou alguma coisa, será algo que dava vida, ou abria as portas do mundo dos tesouros. Vamos tirar isso. Ela inverteu as palavras e criou o Avada Kedavra. Ou Kedavra, né? Acho que está errado. Acho que é Avada Kedavra. Elementos mágicos que estão presentes lá, a vassoura. Acho que eu já falei da vassoura. Século 17 e 18, as mulheres ficavam em casa, faziam comida e faziam chás para curar as enfermidades das crianças. Logo, faziam bruxaria. Quando a Inquisição, a Igreja Católica, que era contra essas coisas, começou a perseguir quem fazia esse tipo de coisa, e a maioria das vezes eram mulheres. Por quê? Porque o homem saía para caçar ou para colher algo, para tocar a roça lá nos feudos, e a mulher que ficava em casa e fazia o uso intenso da vassoura para limpar a casa, só por isso.
é que a vassoura era usada para limpar as chaminés. As casas tinham lá fogão de lenha dentro de casa e tinham as chaminés e as mulheres subiam para limpar. Então a mulher lá em cima da casa com a vassoura estava voando, sinal de que ela é bruxa. A Inquisição criou essa história para justificar o fato de matar afogado e queimar, torturar um monte de milhares de mulheres nessa época. Aí ficou a história de que a vassoura era usada como uma forma de voar. E ela usou isso. O Harry Potter ganha lá em 2000, atrás de outro, etc. O cálice é um animal, um objeto sagrado. Embaixo está escrito Indiana Jones e Código da Vinci. São filmes que falam sobre o Santo Graal. A taça e o cálice que lembram o Santo Graal. O Santo Graal é o objeto que recolheu o sangue de Jesus. Todo mundo aqui que já foi numa missa, chega no auge da missa, o padre levanta o cálice em direção aos 4 pontos cardeais do Cristo. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, tal, etc, etc. É aquele cálice que ele recolhe uma energia de outros planos, que depois é espalhada ou é oferecida às pessoas que estão ali. Para algumas ou para muitas, eu só recebo essa energia se eu engolir a massinha de farinha, que é a hóstia, chamada de hóstia. Que não é uma simbologia, é uma forma do meu mental ser sugestivo ou sugestionado que eu estou recebendo uma energia. Uma energia chegou para todo mundo. O padre usa um cálice. Por quê? Surgiu esse ritual em função da última ceia, onde Jesus Cristo e os apóstolos e Maria Madalena usou um cálice e teria dado de beber vinho para todo mundo. Mas quando ele morreu na cruz, segundo a lenda, Nicodemos, ou José de Arimateia, um dos discípulos ocultos, recolheu o sangue dele em um cálice. E após isso fugiram, junto com a Maria Madalena e a Maria Mãe de Jesus, para um local da Europa, para não serem perseguidos pelo exército romano. E para lá levaram um cálice que continha o sangue de Cristo, que era considerado um cálice sagrado, poderes mágicos, etc. E ficou para a história a lenda do Santo Graal, ou a história de que um cálice é sagrado, tem energia diferente, cósmica, divina, superior, mágica. Daí que se eu quiser colocar um objeto mágico e uma história é só por um cálice que está valendo, todo mundo já sabe, mesmo não sabendo que chama cálice de Santo Graal, que veio de Jesus, mas eu fui na missa e tinha lá um cálice. O filme do Indiana Jones, ele vai em busca do cálice do Graal, se alguém assistiu, se não, ó, clássico. O filme Código da Vinci, o autor coloca que o Santo Graal não é um cálice. O Santo Graal é uma mulher, no caso, Maria Madalena. Mas aí vocês vão atrás do filme do livro e tem mais detalhes. Varinha, símbolo de poder desde a pré-história. O homem nômade na pré-história vivia em grupo, caçava e coletava, comia todas as frutas do local, pescava todos os peixes, matava todos os animais, mudava de lugar. Quando ele chegava em um lugar, às vezes tinha que disputar com outro grupo, e ele saiu no pau. O grupo que vencia, geralmente alguém tinha que tomar uma decisão. Esse alguém era o cara mais forte, porque ele matou mais gente, ele carregava mais carne nas costas. Então ele virou o chefe. Qual que era o símbolo de poder dele? O porrete que ele tinha na mão, que matava os inimigos ou os animais que ele caçava. Então, um pedaço de madeira passou a ser considerado um símbolo de poder, e com o tempo o pedaço de madeira foi mudando de forma. Segundo a mitologia grega, é aquele símbolo lá à esquerda, que é o caduceu de Hermes, que é o deus da mitologia, mensageiro dos deuses. Ele ia até o Olimpo, pegava o que os deuses falavam, e vinha até os humanos passar o bisu para todo mundo. Já na Bíblia, Moisés segura um cajado. Quem assistiu isso daí não deu nem a função. Novela da Record, tem um filme Netflix, viu, para quem não perdeu na Record. Moisés está sempre com o cajado na mão. Ele bate o cajado, abre o mar vermelho. Então, uma simbologia de algo que focaliza as energias mágicas para transformar algo. E ela diminuiu o tamanho e virou essa varinha. As fadas madrinhas têm varinha, né? Qual que é a diferença? O que tem na ponta das varinhas das fadas madrinhas? Uma estrela. De 5 pontas. Um símbolo esotérico. Aí existem até discussões sobre o fato da varinha das fadas serem diferentes. Reis usam cetros, né?
Reis e rainhas, os faraós eram enterrados com 2 cetros. Símbolo de poder do homem. Então, mesmo que hoje não se usa mais isso para transformar numa serpente, igual Moisés fez para jogar um migué no faraó, ainda se ter um símbolo na mão de poder. Vamos pensar na geração 90-2000, qual que é o símbolo de poder aqui, ó, né? Transforma o mundo, o celular. Do ponto de vista esotérico, a varinha é considerada uma ferramenta de poder do lado negativo. Por quê? Porque ela focaliza para um objetivo específico de alguém que quer transformar algo. Como assim? A varinha da fada madrinha tem uma estrela na ponta. Então ela transforma dentro dos 5 planos possíveis, mas respeita o plano de evolução ou karma. A varinha, ela faz acontecer independente. O que eu estou falando? Então vamos fazer a suposição que começa o nome da Alessandra. A Alessandra tem que... Vamos pensar aqui no fato, aqui no karma, no plano de vida de evolução dela, para ela aprender ou viver certas situações, ela tem que casar com um japonês, por exemplo. Mas eu vou lançar um feitiço nela que ela vai casar com o gordo que estava do lado. Ela, um feitiço, uma poção do amor. Eu usaria uma varinha. Se eu for usar a varinha da fada madrinha, ela vai casar com um japonês. Quer dizer, eu lanço uma energia que eu quero, tenho a intenção de que algo aconteça, mas respeito o caminho de evolução do outro. Essa é a diferença das varinhas. Essa aqui é a da fada madrinha. Desculpe pelo japonês. A espada também aparece no Harry Potter. Aparece num monte de filme. É só fazer um filme ficar legal, põe espada. Aí tá bom. Darth Vader luta com uma espada de luz, né, vermelha. Yoda tem uma espada de luz. Um monte de herói tem espadas. O He-Man tem espada, arranca da costa, assim. A She-Ra também, né, para não ser machista. Vai, de quem que é essa espada aqui? Quem reconhece essa espada? Vamos lá, bicho. Não sei. Não lembro, tô vendo. Essa é Excalibur. Essa aqui é a Excalibur. E essa aqui é a espada justiceira. A espada justiceira. Essa aqui é a espada do Gandalf. Gandalf, para quem assistiu O Senhor dos Anéis, a J.K. confessou que ela se inspirou no Gandalf para criar o professor Dumbledore. Inclusive tentaram contratar o mesmo ator, ele achou que ia ser palhaçada. Qual que é o lance ou o poder, a simbologia da espada? Vejam que a espada é feita de um mineral, é feita de aço, de ferro, de cobre, é feita de algo da terra. Na construção da espada, o mineral é colocado no fogo para ser derretido. E o cara usa lá um bagulho lá para ficar acendendo fogo e usa o bagulho de ar lá para ficar abanando, ao mesmo tempo que ele joga água, enquanto ele manipula o metal para ele esfriar ou esquentar. Então é uma ferramenta que contém em si as energias dos 4 elementos. Foi como uma espada que um querubim guardou a porta do paraíso quando expulsou Adão e Eva, lá no Gênesis, Antigo Testamento, para quem gosta de citação bíblica. E para quem gosta de citação bíblica, assim como a autora J.K. gosta, ao contrário do que em muitos lugares. Eu dou aula no ensino médio aí, eu tenho história de muitos alunos que a mãe proibiu de ler os livros de Harry Potter porque falavam de bruxaria. O vilão tem como símbolo uma serpente. E foi expulso do grande dragão, a antiga serpente. A serpente tenta ou faz com que a Eva coma a árvore o fruto da árvore proibida. E a serpente é tida no universo simbólico cristão como símbolo do mal. O que eu vou usar como símbolo do meu vilão? Um básico padrão, o maior símbolo do lado negativo ou do mal é a serpente. Tanto que Voldemort não tem nariz, né? Tem uma cara de serpente. Então vejo que vários elementos foram usados para no inconsciente nosso jogar essa ideia de que aquilo é algo do negro, algo do mal. E uma das Horcruxes é uma serpente, né? A Nagini. A pedra filosofal também é um elemento clássico do mundo esotérico.
A história registra que existiram personagens que tentaram construir a pedra filosofal. O que é isso? É uma pedra de tonalidade vermelha, mas os alquimistas, ou os químicos da Idade Média, século XIII até o século XVII, buscavam a pedra filosofal. De fato, era um símbolo de uma pureza que eu deveria buscar, mas uma pureza de mentalidade, de comportamento, de energia, de conduta. Não exatamente um metal que transforma outra coisa em ouro ou dá a vida eterna. Porém, existem registros de que alguns seres conseguiram, alguns personagens. É histórico a presença do Nicolau Flamel, que é o mago que criou a pedra filosofal na primeira história da pedra Harry Potter e a pedra filosofal. Para quem é mais old aí, se lembra de uma novela, que alguém aí me ajuda a lembrar o nome, que o Edson Celular era o Raimundo Flamel, sobrinho do Nicolau Flamel, e ele conseguia transformar alguma coisa em ouro. Novela da Globo das 8. A Indomada. Hã? A Indomada. Fera Indomada? Fera Ferida. Fera Ferida. É, esse é o nome. Mas isso há uns 20 anos nessa novela aí. Então não se sintam culpados por não saber. Eu só estou dizendo que é mais de 20. Deixa eu ficar só esse novo aqui. Ela repetiu. Você sabe que foi no Vale a Pena de novo. No Viva repete. Ah, por isso que eu sei então. No Viva. Mas eu estou dizendo que autores da Globo também usaram elementos históricos mitológicos que ela usa, é o personagem do Nicolau Flamel, que inclusive é da casa de Sonserina. Então Sonserina não produziu só a cara do mal, não. Outro que também detém o conhecimento da pedra filosofal é o Saint Germain. Todo mundo aqui, quem não ouviu, é um personagem que será muito ouvido ainda nesse século, Saint Germain. A Esfinge aparece no Harry Potter, é bastante citada. Ali eu coloquei também uma carta do tarô, no caso é a última carta. Quando a gente fala lá que, mas você falou que o conjunto das 22 cartas do tarô representa um símbolo, uma simbologia da evolução humana. A última é essa aqui, o mundo. Veja que aparece uma mulher nua segurando duas varinhas. As varinhas, na mesma simbologia de ação de magia, e nos quatro cantos tem os quatro animais da esfinge. Um touro, uma águia, um anjo e um leão. São esses animais que formam a mesma esfinge que está lá no Egito, e toda e qualquer esfinge, inclusive uma que aparece no livro Cálice de Fogo, mas não tem no filme. No Cálice de Fogo, quando eles estão lá no labirinto, aparece a esfinge e lança um desafio. É clássico, tem na mitologia grega, a esfinge lança desafios. Acho que foi o Teseu ou o Perseu, um dos dois, que conseguiu vencer o desafio da esfinge. O que é vencer a esfinge? É vencer a representação ou ter domínio sobre os quatro aspectos da vida. Dos quatro naipes das quatro casas, sobre o domínio sobre a minha vida material, mental, espiritual e emocional. Nesse momento eu tenho vitória sobre a esfinge, que é a representação feminina, porque no mundo da espiritualidade o feminino ele é colocado numa posição imediatamente superior. Vejam. Por quê? Porque a mulher tem condição de criar outra vida. E ela está nua das vestes do mundo físico da sociedade, ou da ilusão da matéria. E percebam que ela está com um pé na cabeça de uma serpente que morde o próprio rabo. Então, o círculo que representa a serpente com todas as simbologias é dominada por essa mulher livre das coisas do mundo social, que domina a espiritualidade através do domínio das quatro etapas da vida humana. Por isso ela vence a esfinge, cujos animais também representam esses quatro, ou as quatro fases da evolução. Também é presente ali o dragão. Que historinha mágica, fantástica, que não tem dragão. Todas têm dragão. Mesmo que seja o xereque que o dragão namora o burro, então negócio lá. Mas, não quero saber de dragão. Se eu procurar lá na internet, vai ter um monte de gente que vai explicar a origem do dragão em cada uma das civilizações. Então tem história de dragões de 3.000 a.C., onde o primeiro imperador ele desceu nas costas de um dragão e foi ele que ensinou a agricultura, a ciência, a matemática, criou a bússola e etc. E deu o máximo, criou a sociedade civilizada de progresso lá na China. O que seria o dragão? Pode ser um voador, pode ser qualquer coisa. Mas há histórias de referências de dragão
em várias simbologias de vários povos. Sempre como algo mágico. Então o dragão é a criatura mais mágica, mais famosa do ponto de vista esotérico. Sempre ele é considerado como um conjunto de elementos que representam um lado negativo, o negativo do interno de cada um. Coisa que todo herói tem que vencer, ele tem que vencer o seu lado negro. Jesus ficou 40 dias, né? No deserto sofrendo tentações. Qualquer personagem bíblico foi tentado. O Jó ficou lá um monte de tempo. Tem vários outros. Então vencer o dragão, matar o dragão para salvar a princesa, é vencer as características do seu lado negativo. Outras muitas histórias têm dragão no meio. Esse aí, da geração 92.000, todo mundo conhece. Como é que é? Vamos descobrir as histórias do dragão, é isso? Falei errado, Luiz? Fala aí. Para quem não sabe, você desenha Dragon Ball Z. É o Shenlong. Esse dragão aqui é mais da minha época. Apesar que isso aí é universal, né? O povo de hoje em dia também assiste. Tiamat, é o dragão de Caverna do Dragão. Vamos falando aí o nome dos personagens, vai. Não vai, não. Esse aqui é o Eric, né? Quem é? Presto, Biana, Sheila, né? Sheila e Bob. Yuni. Vocês perceberam que são 7? Para dar bom, cada um tinha que ser de um raio, né? É um dragão de 5 cabeças, que é o único ser que o Vingador, o vilão da história, tem medo, para quem não se lembra. E eu não pus aí o Mestre dos Magos, que ele já tinha falado de São Paulo. Ele já tinha saído fora. Ele nunca tretava. Mas Tiamat é o nome de um personagem da mitologia mesopotâmica, uma das histórias mais antigas que existe, é daqueles deuses que criam o universo. Tiamat é um deles. Então a ideia também foi tirada de um ser mitológico. Quando o cara criou o Caverna do Dragão lá no começo dos anos 80. Esse dragão aqui, a geração 90 anos 2000, todo mundo sabe, né? Os outros não, mas a molecada nem sabe. Né, Luan? Você conhece, né? Tem vários, né? Existe toda uma hierarquia de dragões lá. É o Banguela, o nome do mesmo lá. Inclusive o personagem ele não tem uma perna e o... Como é que chama lá? Esse nome genérico que dão para as pessoas com deficiência física. O dragão também é. E esse dragão aqui é o dragão da moda, é o dragão do momento. Inclusive daqui a pouco vai ter o último episódio da temporada desse ano de Game of Thrones e o povo torce pro dragão, que é o dragão da Calice Drogo. Ou seja, o dragão está por aí, gostemos deles ou não. A Fênix está presente em Harry Potter. Não sei se vocês se lembram, é um animal do Dumbledore. Mas a Fênix também é a Jean Grey, a Sansa. A Jean Grey no X-Men. Aqui embaixo tinha o foto da outra, né? Essa é a mais moderna, né? Então a Jean Grey é a Fênix. É um animal mítico que morre e renasce das cinzas, né? De onde vem essa mitologia? Lá do Egito. No Antigo Egito já tinha essa ideia. É o pássaro do professor Dumbledore. Verdade, né? Tem uma representação lá do pássaro de fogo. O unicórnio também é representado lá no primeiro filme. É no primeiro, né? O Voldemort, ele lança o feitiço da Avada Kedavra no menino, no bebê, que sobreviveu. Ficou a cicatriz na testa dele. E naquele momento o corpo físico dele foi destruído. Mas não os outros corpos dele. E ele fica esse tempo todo para retomar e construir um corpo para poder matar o Harry Potter e conseguir o que ele queria, que é vencer a morte. E um dos artifícios que ele usa é beber o sangue de unicórnio, que está presente no primeiro filme, porque o unicórnio é tido como um animal sagrado, está na Bíblia lá. Terceiro livro da Bíblia, lá, Números. E Deus os tirou do Egito e deu o poder do unicórnio, que é o poder da vida eterna. É um animal sempre. A Uni está lá no Caverna do Dragão, que é um animal sagrado. Muito bem, aqui vamos falar rapidamente agora. Está finalizando já, viu? O Harry Potter morre. Ah, mas falou que ele morre e ressuscita, então vamos ver. Nesse momento ele se entrega ao Voldemort, lança uma Avada Kedavra nele
E onde nós estamos? Eu ia lhe perguntar isso. Onde você diria que estamos? Bom, parece a estação de King's Cross. Mas limpa. E sem todos os trens. King's Cross, é isso mesmo? Isso, como dizem, é a sua viagem. Ah, ele morreu, a carcaça dele tá lá. Só que ele não morreu depois, ele levanta e sai mandando o feitiço em todo mundo. Percebam que ele está conversando com E onde nós estamos? o professor Dumbledore, que ele e o Dumbledore não exatamente sabem onde ele Onde você diria que estamos? Bom, parece a estação de King's Cross. Mas limpa. Mas E o sem Harry todos os reconhece trens. depois onde eles estão. King's Cross, é isso mesmo? Isso, como dizem, é a sua viagem. A sua viagem. Aí dentro está embutido um conceito básico que é aceito no kardecismo e todas as doutrinas, todas as escolas que estudam os planos de evolução, porque o corpo físico morre e a alma vai para o mundo do plano astral. E geralmente para onde ela vai? Para aquele local que durante a vida ela criou, ou acreditou, ou alimentou que ela iria. Como assim? Lá no Gladiador, o Gladiador está lá no começo fazendo o discurso dele com a mão num campo de centeio. E ele fala para os soldados dele: se de repente, no meio da batalha, se virem num campo de centeio, é porque morreram. Porque na ideia daquele povo, na cultura geral, o céu ou o paraíso era um campo de centeio. Campos elíseos. Para onde eles vão quando morrerem? Ou o primeiro lugar que vão, para um local cuja mente deles aceitou que fosse aqui. Por isso o Harry Potter foi parar na estação de King's Cross. Ah, então o inferno existe? Vamos pensar que um período intermediário, a alma vai para um local que ela reconhece e que ela reconheceu durante a sua existência. Ele foi parar na estação, que é o lugar que mostrava a transição da vida dele, de sofredor de menino no quartinho embaixo da escada, para um menino que foi para um mundo de magia. Então, um local de transição, que é a estação onde ele está ali tomando conhecimento dos outros planos, dos outros mundos. E aí? A morte, para ele vai parar na estação de King's Cross, é uma referência a um local que, segundo o kardecismo, nós podemos comparar, para quem assistiu, assista Nosso Lar, uma cidade espiritual. Pode não ser exatamente uma cidade espiritual, mas um mundo no astral onde você aceita que seja um mundo. Essa é uma frase do Dumbledore, ele fala isso lá no começo. Para uma mente bem estruturada, a morte é uma aventura, ou seja, ali ele está dizendo que a morte é uma fase, uma transição, uma mudança de consciência para outro plano. Isso aí fica claro na conversa que continua. Eu tenho que voltar, não tenho? Depende de você. Eu tenho opção. Sim. Estamos em King's Cross, você disse? Eu acho que se quiser voltar, você poderia embarcar em um trem. E para onde me levaria? Em frente. Como todo mestre, ele fala em simbologia e nunca dá respostas diretas. Mas ele pergunta, onde eu vou? Você que sabe. Nisso está embutido, está demonstrando ali que existe sempre o livre-arbítrio, condição dada ao homem quando Adão saiu do paraíso comendo a fruta da árvore do bem e do mal. Ali ele passou a ser detentor do livre-arbítrio, que é a condição que dá ao homem de escolha. Mas aqui também representa a condição que o homem tem de, dependendo aonde ele está. No caso, o Harry Potter está no mundo de transição, que é a estação do trem. Isso aí também se aplica àquelas pessoas que estão em coma ou na EQM, no estado de quase morte, ou naquele estado que tem um monte de filme aí, né? Eles fazem experiência que provocam a quase morte para estudar o que o cara viu quando estava lá. Mas falar isso, tem um monte de documentário aí, Domingo Especial, Fantástico, e tem um monte de livro sobre pessoas que estão mais ou menos nessa condição
têm consciência de que estão lá, veem o que acontece lá na sala de coma, do hospital, ouvem a conversa, resolvi voltar. E a maioria deles muda de postura, muda de consciência, de ação a partir de então. Porque passam a ter uma consciência mais profunda da existência de outros planos, que o mundo não é só isso aqui. O Harry Potter foi para lá, teve alguns esclarecimentos, depois ele volta, viu? Por isso que eu falo que é isso. Mas nós falamos muito sobre magia na escola, magia em Hogwarts. Na sequência da saga, a autora ou o mestre da história toda, ele deixa claro qual que é a maior fonte ou o maior poder da magia. Hogwarts sempre ajudará, Harry. A quem a ela recorrer? Eu sempre me orgulhei de minha habilidade em formar uma frase. Palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia, capazes de causar grandes sofrimentos e também de remediá-los. Nossa inesgotável fonte de magia. Qual que é o maior poder no mundo da magia, segundo a história, segundo a autora? As palavras. Será? Concorda? Palavras. Palavra é som. Som a gente aprende, acho que física do segundo ano do ensino médio. É uma vibração, no caso uma vibração coordenada, organizada para um determinado fim, que é ser identificado por outras pessoas como uma forma de linguagem. Mas é um som, é uma manipulação da energia numa determinada condição. Está lá em Gênesis. Deus disse. Então ele falou, usou palavras. Deus disse. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus disse, usou a palavra, que também é uma referência à palavra. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era a palavra. Nesse sentido, a gente pode concluir que o uso da palavra é uma forma de transformação. Se demos aqui o conceito de que magia é transformar a energia nos diversos níveis e planos, a forma que eu mais faço isso é com a palavra. É o poder que todos nós temos e estamos aí o dia todo, o tempo todo fazendo uso da palavra. Cabe à consciência de cada um saber se eu estou usando aquilo como magia negra ou como magia branca. Estou construindo ou estou usando a palavra para destruir algo ou alguém. Essa é a diferença de magia branca para magia negra. Eu usava uma forma, uma capacidade, uma condição de transformação para prejudicar ou destruir algo ou alguém, ou ajudar a construir o caminho de crescimento e evolução das pessoas, das coisas dos universos. Aqui uma cena de magia negra que tem na história, que é a mais polêmica de toda a saga. E alguns países ou igrejas fizeram movimentos para que não passasse o filme por causa dessa cena. Ele joga ali uma carcaça, um feto, dentro de um tambor. Do Pai. Osso do Pai. Sem consentimento. Faça agora! Osso do Pai, tirado sem consentimento. Carne
do servo. Dada de bom grado. E sangue do inimigo. Tirado a força. O Lorde das Trevas renascerá outra vez. Falei disso aí, né? As escolhas estão sempre presentes na história, o que determina o meu caminho é a minha maneira, a minha escolha, não exatamente o meu poder ou a minha habilidade. Não são nossas habilidades que revelam quem realmente somos. São as nossas escolhas. Você quer dizer o quê? Ah, eu tenho poder, eu sei as magias, 437 feitiços. Mas dependendo das escolhas que eu faço, eu estou prejudicando ou ajudando mais ou menos aquele um que sabe 7 feitiços, mas faz as escolhas corretas. Não são nossas habilidades que... Existe ainda uma orientação que o professor dá. É sempre o Harry quem recebe essas orientações de uma forma direta, mas o filme está passando orientação para todo mundo que está assistindo. Ele fala para o Harry que é para ele viver o mundo real, não um mundo de sonhos, um mundo de ilusão. Um mundo de ilusão, de sonhos. O plano astral é, na essência, um mundo de ilusão. Nós estamos aqui encarnados para vivermos o que temos que viver aqui encarnados, no mundo físico. Pagar boleto, acordar cedo e trabalhar, não tem essa de fugir dentro ou buscando as ilusões que estão aí à disposição de todos no mundo. Não vale a pena viver sonhando, Harry, e se esquecer de viver. A gente falou de magia, falou de evolução, tarô, caminho, etc. Como eu consigo isso? Usando a palavra Não vale a pena viver. e buscando a vida no mundo real. Tem que pagar boleto, não adianta. Professor! Isso tudo é real? Ou só está acontecendo na minha mente? É claro que está acontecendo em sua mente, Harry. Mas por que significaria que não é real? Professor! O que devo fazer? Professor! Ele dá a última mídia dele e sai fora. E o Harry que se vire com essa questão de que é o que é real. Aí a gente volta num monte de outros filmes, um monte de outros livros e outras discussões, tipo Matrix, né? O que é real? O que é real para nós? Mais real do que boleto não existe, né? Parece que é só para querer trazer alguém para o mundo real, lembrar dos boletos que ele tem que pagar. E aqui a última lição, nós estamos dando um The End, pelo menos nessa parte de exposição. Se eu falei o tempo todo que há um vilão, há um protagonista, um antagonista, o vilão quer vencer a morte, para isso ele tem que derrotar o Harry Potter,
o Harry tem que vencer o vilão e para isso ele se desenvolve. Ele aprende, ele vence vários desafios e acaba no final se tornando o herói. Uma pessoa cheia de habilidades, mas que todo o tempo faz uso de um dos recursos que o herói não tem, ou que o vilão não tem, que é nesse pedaço que aparece a principal mensagem que a autora deixa na saga de livros dela, que ela se baseia nos princípios cristãos do amor universal. Ela dá uma explicação lá no começo da história, quando o vilão matou a mãe dele e tentou matá-lo, porém ele sobreviveu em função de uma magia de amor que a mãe deixou nele e depois dele perdurou durante muito tempo. Inclusive, naquele ritual, o rabicho pega uma parte do sangue do Harry e põe na mistura que cria o corpo do novo corpo do Voldemort. Ou seja, uma parte da proteção do menino corria no sangue dele. Usam isso para dar uma das explicações que o Avada Kedavra, que o Voldemort lançou, não matou o Harry Potter, matou a Horcrux, ou a parte da alma do Voldemort que estava dentro dele. Mas o autor, ou o mestre, dá uma última lição para todos nós. Faz parte do último livro, do finalzinho da história, do último filme. Tenha pena dos vivos. Não tenha pena dos mortos. Tenha pena dos vivos. E, acima de tudo, daqueles que vivem sem amor. Bom, o que ele fala ali? Ele está dando uma deixa. A mensagem de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. O amor universal é a magia que tem que mover o mundo também. Para quem quiser, aqui eu deixei algumas referências de onde eu tirei informações para fazer essa palestra. Aqui nos textos escritos, os 2 livros. Tenho para quem quiser que eu diga, não para emprestar, para dizer qualquer editor, etc. E essas aqui são as fontes principais do mundo da internet. Ali vermelho em cima, Pottermore é o site oficial. Está em inglês, mas você pode entrar lá e fazer o teste para saber de qual casa você é. Qual que é o seu patrono. Eu sou da Corvinal, essa casa aqui, de azul e prata. Meu patrono é um falcão. E também lá você escolhe qual que é a sua varinha. As varinhas são feitas de alguma madeira e algum elemento mágico dentro dela, tipo uma fibra de coração de dragão, uma pena de fênix, alguma coisa mágica, claro. E os sites dos canais de YouTube, os mais famosos, Observatório Potter, Caldeirão Furado. Por último ali, eu esqueci o nome dele. Alguém lembra? A minha exposição é essa, mas estamos aqui para dialogar. Gostaria de ouvi-los. Alguém que quer falar alguma coisa, lançar uma grande questão que pensou, ouviu, colocou. Falem aí, Harry Potter, do lado oculto. É isso que eu tinha para falar. Bem feito, feito.